Fala pessoal, então dando continuidade à nossa sessão de vídeos aqui do PatoGo, vamos falar um pouquinho hoje sobre a aba do extrair. Então uma vez que você já instalou o PatoGo, né, então acredito que você já tenha feito todos os passos que a gente falou no último tutorial, veio no site do PatoGo, clicou aqui em baixar, ou até mesmo direto na Chrome Store, baixou o PatoGo. Após então logar, você vai vir nessa aba aqui que se chama extrair. Aqui na aba extrair a gente tem dois parâmetros, a gente tem o parâmetro cidade e tem o parâmetro item/segmento. De forma prática aqui, pessoal, ele vai fazer a busca então desses meus contatos, desses meus leads no Google Maps. Então para isso eu tenho que passar esses dois parâmetros. Vamos utilizar aqui como exemplo que eu estivesse vendendo então para bares. Então eu tenho uma revenda, eu acabo comprando muito mais barato bebidas e eu quero vender para os bares. Para isso então eu preciso captar os meus clientes. Então para captar clientes eu vou colocar aqui de forma prática para a gente poder ver. Da região de Campinas, né? Campinas a gente sabe que é uma cidade grande, tem bastante bar em Campinas, então a gente vai fazer a pesquisa por ali. Então eu venho aqui no primeiro parâmetro, vou digitar Campinas e na sequência eu tenho aqui exatamente qual é o segmento que eu quero pesquisar ou qual o item que eu quero pesquisar. Eu vejo que tem muita gente que coloca às vezes mais de um segmento. Exemplo, a pessoa vai lá e coloca pizzaria / bar. Gente, dessa forma não vai funcionar, não vai retornar a busca, tá? Você tem que passar um item de cada vez. Então nesse caso aqui a gente está falando de Campinas, eu sou um revendedor, então eu tenho ali um preço de bebida muito mais barato e eu vou utilizar então o PatoGo para caçar esses meus clientes para poder oferecer o meu produto. Vou colocar agora o parâmetro bar. Cliquei no botão de extrair, vocês podem acompanhar aqui então que o PatoGo começou a extrair esses meus leads, esses meus clientes. Para isso, eu não sei se vocês notaram, mas aqui em cima ele acabou criando uma aba a mais, que é a aba então onde ele está fazendo a captação. O ideal é sempre a gente deixar essa aba aberta, fazer as nossas outras atividades enquanto ele faz essa caça aqui desses meus leads, mas a gente consegue perceber então que ele está aqui na região de Campinas, filtrando todos os bares da região de Campinas para a gente poder então captar esses nossos clientes, verificar depois, posteriormente, quais tem o WhatsApp, para depois enviar oferecendo nossos produtos. Enquanto ele capta ali, a gente deixa essa aba aberta e a gente consegue ver aqui que o PatoGo, ele está trabalhando ali na busca dos meus contatos. Como o Campinas tem bastante bar para a gente captar os nossos clientes, eu vou deixar então o PatoGo trabalhar aqui um pouco. Assim que ele terminar, a gente volta. Então beleza, gente. Voltando aqui, o PatoGo ele acabou de fazer a localização então desses meus clientes e acabou de retornar uma lista então de 133 bares, onde a gente pode disparar as mensagens aqui para os nossos futuros clientes e conseguir captar e fechar uma boa venda. A gente pode dar uma olhada aqui a gente tem dois botões, né? A gente tem o botão de baixar Excel, então se eu clicar aqui, o sistema já vai baixar automaticamente esse Excel para mim. Ou se você quiser, uma vez que você vai acabar extraindo muito mais leads, muito mais clientes, provavelmente de outras cidades, né? Vai ter um histórico completo para você saber exatamente da onde que você extraiu e qual foi o parâmetro que você utilizou. A gente tem aqui os dois parâmetros, né? O parâmetro de bar, que foi o que a gente estava pesquisando, e a cidade de Campinas. A gente tem aqui a opção também de baixar esse Excel. Vamos abrir então o Excel para a gente poder dar uma olhada junto nos clientes que a gente acabou conseguindo captar. Vendo aqui, né, pessoal, a gente consegue dar uma olhada que eu tenho duas colunas. A primeira coluna então é a coluna de nome, a segunda coluna é a coluna de telefone. Eu tenho todos esses contatos aqui, gente, que a gente conseguiu extrair. Sabe que são potenciais compradores desse nosso produto. Nesse exemplo que eu falei para vocês aqui, eu seria um fornecedor de bebidas. Estou fazendo a captação de leads, né, captação de clientes, mas eu também poderia ser um fornecedor alimentício. Então, digamos que eu queira vender para alguma casa de grãos, eu vou filtrar, então, pesquisar todas as casas de grãos para poder mandar mensagem. Ou digamos que eu tenha alguma ferragem, ou até mesmo se eu quiser vender algum tipo de serviço, então digamos que eu seja um rapaz que repara ar-condicionado, trabalha diretamente com ar-condicionado, a gente sabe que todo estabelecimento tem ar-condicionado e precisa fazer uma manutenção periódica e uma manutenção preventiva. Então a gente vai pegar e também disparar ali para todos esses restaurantes, estabelecimentos que precisam então desses consertos, desses serviços e fornecer o nosso trabalho. Então para o vídeo de hoje é isso, é um explicativo de como utilizar a ferramenta de extrair. Então lembrando, você passa primeiro o nome da cidade, e depois qual é o segmento que você quer acabar pesquisando. Sempre vai ter um histórico aqui para você poder armazenar suas conversas. Ficando aqui em limpar, percebe que ele limpou, então ele está pronto para você poder digitar e pesquisar outro estabelecimento, outro lugar, e tudo vai ficar salvo aqui no histórico para depois, se você quiser baixar e utilizar. Então para o vídeo de hoje é isso. Para os próximos vídeos a gente vai falar então um pouco do envio e depois na parte de criação de funil, mensagens, áudios e por aí vai. Até a próxima!